A gente está falou bastante sobre como dialogar com pessoas que não têm a nossa fé, certo? Não são Uhum, cristãos. Mas também precisamos reconhecer que há uma distinção, não só quando olhamos para os cristãos e os que não são cristãos, mas no meio cristão há uma diversidade muito grande de pensamentos. E como é que a teologia, então, pode ser usada como uma ferramenta, como um instrumento, para nos ajudar a construir pontes entre diferentes comunidades cristãs, diferentes linhas teológicas? uhum. É interessante. Uma das coisas que eu tenho refletido bastante recentemente é a ideia de uma catolicidade cristã, né? Hum, Catolicidade não com C maiúsculo de católico romano, sim, mas catolicidade C universalidade aí, né? minúsculo da comunhão dos santos, né? Sim. E o próprio nome, quando você faz essa pergunta, o próprio nome, teologia, o que que é teologia? É reflexão sobre Deus, e o estudo, logia, o estudo de Deus, né? Beleza. Definimos aqui o que que é teologia, o estudo do divino, o estudo de Deus. É uma definição bem básica. Mas se você dá uma cavucada um pouco mais sobre quem é esse Deus, você vai chegar na coisa basilar. Então, o que que todos os cristãos têm que concordar, né? Que existe um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você tem alguns basilares, algumas coisas basilares da nossa fé católica, não romana, mas católica, com C minúsculo, Sim. que é nós cremos num Deus trino, no Filho que se encarnou para nos salvar. Como protestantes, nós cremos no distintivo da justificação pela fé. Mas você tem essa forma de triagem teológica, né? E aí justamente a ideia teológica, o que que é o máximo que nos une? A gente tem que pensar mais nisso, né? Uhum. Como que a teologia, então, pode fazer com que a gente promover a unidade e cooperação? É pensar naquilo que é o máximo. O que que é o máximo para a gente? É Deus, é o nosso Deus trino salvador em Jesus Cristo, que Deus estava em Cristo reconciliando todas as coisas consigo mesmo, né? E as coisas menores, secundárias e terciárias, a gente pensa e valoriza também, mas não eleva elas a primário, né? Então, como que a teologia pode nos ajudar a criar uma unidade de cooperação? Se a gente refletir na natureza do que é teologia. Reflexão sobre um Deus trino. Então, a primeira tarefa que eu acho que se eu fosse dar uma tarefa de casa para alguém que está escutando esse podcast, seria Olha o sangue aí de professor, co- né? Já querendo passar co- dever de casa. como, como que está a sua teologia da Trindade, né? O que você entende pelos termos aí? Ou você acha que é um mistério que você nunca deve estudar? Acho que muita gente acaba falando, é muito misterioso, muito Uhum. complexo, deixa isso para quem está nas universidades, nos seminários, e eu não quero, minha fé é simples, eu quero só, É. Em tá, geral, o que mas, as pessoas sabem sobre a Trindade é aquela formulazinha básica, né? Deus é um é, em essência e três em pessoa. é, Ou nem isso, é só dizer assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. exatamente, mas tem muito mais coisa, né? Sim. Então, a forma da gente conseguir cooperar, o que todos os cristãos concordam? Vai dar uma olhada no Credo Niceno, dá uma olhada no Credo Apostólico, leia a definição de Calcedônia e tente deixar com que você seja maravilhado por elas, né? Ao ser maravilhado por elas, você realmente pode achar alguma coisa interessante ali depois.